tô falando uma mentira? Notícia do Estadão. O seu PT lavando dinheiro pro PCC. Deputado, quem sabe Vossa Excelência não foi financiada pelo PCC. Então, eu te respeito mesmo, porque eu não tenho que dar respeito pra vagabundo e malandro igual vocês. Tomou as dores, assumiu a culpa, financiado pelo PCC. Eles não aguentariam um dia de direita. Senhor presidente, primeiro satisfação falar com o excelentíssimo ministro da Defesa, general de 4 estrelas, Paulo Sérgio. Fico muito feliz de ver alguém de carreira à frente das Forças Armadas. Prezado Almirante Garnier, dizer aqui que eu sou o responsável pela maior emenda individual para a reconstrução da base Comandante Ferraz na Antártica, porque eu acredito muito na competência dos senhores nas pesquisas lá realizadas. Prezado General Freire Gomes, satisfação falar com o senhor, dizer que eu sou entusiasta da Operação Acolhida, já fui 2 vezes na fronteira, uma antes e uma após a Operação Acolhida, e não é à toa que ela é elogiada pela Acnur, pela ONU, e o General Pazuello idolatrado por toda a Roraima. Gostaria de falar também ao comandante Batista Júnior, que nas asas das Forças Aéreas Brasileiras eu pude viajar no KC-390, numa missão comercial junto com autoridades do governo para 9 países árabes e também para a República Tcheca e Hungria. Deus quiser, a República Tcheca vai fechar a negociação para comprar mais alguns KCs e gerar empregos na nossa querida São José dos Campos. Mas, senhor presidente, é engraçado porque quando a coisa aperta, se é para garantir eleição no Rio, lá estão as Forças Armadas. Resgatar a gente de Wuhan no início da pandemia, lá estão as Forças Armadas. Se é para apagar incêndio na Amazônia, lá estão as Forças Armadas. Se é para fazer a Operação Acolhida, lá estão as Forças Armadas. Se o bicho pega no Rio de Janeiro e precisa de uma intervenção militar, lá estão as Forças Armadas. Então eu queria saber que país é esse onde as Forças Armadas estão perdendo a sua credibilidade. Talvez sejam as mesmas pesquisas que coloquem um ex-presidiário em primeiro lugar na disputa presidencial, mas que na realidade não consegue sair às ruas. Bem, pontuado isso, senhor presidente, eu não queria ir ser dragado para a arena da esquerda e queria falar de um assunto que interessa aqui a defesa nacional, que é a delação de Marcos Valério. Vou fazer um raciocínio rápido para culminar na minha pergunta. Marcos Valério fez uma delação premiada para a Polícia Federal e foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo então ministro Celso de Mello, que não dá para dizer que é bolsonarista. E o Marcos Valério, para quem não se lembra, operador do Mensalão, um esquema arquitetado pelo PT para pagar deputados e assim votarem tudo com o governo Lula. Inclusive, deputado Eder Mauro, o Estatuto do Desarmamento, aprovado pelos mensaleiros e que ainda não foi alterado, mas Deus quiser, ano que vem será. Marcos Valério, ele fala que o PT lavava dinheiro para o PCC e esse dinheiro serviria de campanha para deputados do PT, talvez até colegas que estão aqui sentados à frente do senhor, não sei. O Marcos Valério, ele continua, fala que o PCC esteve envolvido no sequestro, tortura e assassinato de Celso Daniel e que Lula seria um dos mandantes desse horrendo crime. Só para lembrar, o PCC ele tem acordo comercial com o Comando Vermelho. Na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, o PCC comanda as rotas de Foz do Iguaçu, enquanto o Comando Vermelho, um pouquinho mais ao norte, comanda a entrada de droga e armas por Pedro Juan Cabalheiro e Porto Murtinho. E eu estou falando do Comando Vermelho por quê? Porque em 2001, quando o Fernandinho Beiramar foi preso, ele estava sob tutela das Farc. Beiramar, que é um dos líderes do Comando Vermelho. Então existe uma teia muito bem arquitetada de associação entre PCC, CV e até mesmo as Farc, que tutelavam Beiramar na selva. E em 2009, notícia do Estadão, também não dá para dizer que é bolsonarista, né? Abre aspas. Lula sugere às Farc criar partido político. Fecha aspas. As Farc, prezado general Peternelli, que aqui no Brasil a gente fala Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, mas que na Colômbia são conhecidas como Forças Armadas Revolucionárias Comunistas. Um tapa na cara aí dos artistas que procuram onde é que está esse comunismo que a gente está enfrentando. Enfim, talvez seja porque eles estejam do lado dos consumidores e não do nosso lado que combatemos o tráfico ilegal de armas. Dando continuidade aqui a uma ordem cronológica, mais recentemente, o Lula se vangloriou de ajudar os sequestradores. Ele disse os meninos que sequestraram o Abílio Diniz. E também, há pouco tempo atrás, Hugo Carvajal, que era o chefe da inteligência de 2004 até 2011 de Hugo Chávez, narcoditador venezuelano, hoje em dia está preso na Espanha em processo de extradição para os Estados Unidos. Ele traficava drogas em alta escala, seguindo o plano de Chávez para inundar os Estados Unidos com cocaína. E para a justiça espanhola, Hugo Carvajal já adiantou que as drogas financiaram os governos latino-americanos, da Argentina com Cristina Kirchner, do Brasil com Lula da Silva, palavras de Hugo Carvajal, de Evo Morales na Bolívia, Fernando Lugo no Paraguai, Rafael Correa no Equador. Não sem propósito, todos eles membros do Foro de São Paulo, grupo criado em 1990, cuja a inauguração se deu de uma leitura de carta das Farc.
As Farc saíram do Foro de São Paulo porque pegou muito mal depois que eles sequestraram a senadora colombiana Ingrid Betancourt e oficialmente saíram. Mas, como se vê, o Lula continua aconselhando as Farc e hoje eles têm assento até no Congresso colombiano, porque o então presidente Santos não respeitou o plebiscito, tal qual Lula aqui com o referendo do armamento. Lá na Colômbia ele não respeitou o plebiscito, onde a maioria dos colombianos disseram que não queriam fazer acordo com esse tipo de pessoa. Vale lembrar que os senhores muito bem combateram na Operação Traíra, ainda nos anos 90. E encaminhando para o final aqui, ainda tem os esforços do PT e os seus puxadinhos. PSOL, PCdoB, uma foto muito bonita, prezado Coronel Armando, de todos eles botando a mãozinha junto assim com o Batiste, acusado de 4 homicídios qualificados e condenado na Itália. Nesse caso, o Batiste ele fugiu do Brasil antes da posse do presidente Bolsonaro, que ia botar quente em vagabundo, e confessou os crimes que o PT negou. Vale destacar também que o seu advogado Barroso, depois, acabou sendo nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Esses são apenas alguns dos assuntos que justificam a vinda do Marcos Valério à Câmara dos Deputados. Eu protocolei requerimento aqui na CREDEM, mas já aprovamos o mesmo requerimento na Comissão de Segurança Pública. E daí vem a minha pergunta aos senhores comandantes de força e ministro da Defesa. Organizações como o PCC, o CV, as Farc e o PT representam um risco à defesa da soberania nacional? E finalizando, muitos aqui, eu não interrompi ninguém no discurso. E eu estou usando o mesmo direito do deputado Paulo Ramos de concluir. Para concluir, presidente, por favor, me assegure a fala, por favor, senhor presidente. Ué, eu estou falando uma mentira? Notícia do Estadão. O seu PT lavando dinheiro para o PCC. Deputado, quem sabe Vossa Excelência não foi financiada pelo PCC. A todo dia jogam bola com a cabeça do meu pai, chamam de genocida, fazem do quanto pior, melhor e querem botar o maior ladrão da história do Brasil de volta no governo. Então, eu desrespeito mesmo porque eu não tenho que dar respeito para vagabundo e malandro igual vocês. Vamos lá. Para concluir, presidente, ditadura malandro, financiado pelo PCC, tomou as dores, assumiu a culpa, financiado pelo PCC, eles não aguentariam um dia de direita. Fazem cara de paisagem aqui e dizem que têm o monopólio da virtude. A minha defesa é zelar pelas instituições. O cara não dá um pio quando prendem um jornalista como Oswaldo Eustáquio, quando fecham uma imprensa como Terça Livre, quando exilam um jornalista como Alan dos Santos, quando prendem colega nosso Daniel Silveira ali, pelo contrário, até votam pela prisão de deputado federal por falar, prendem presidente de partido político. Se isso daqui não é característica de uma ditadura, eu não sei mais o que é. Mas, infelizmente, a esquerda apoia todos esses atos. Muito obrigado, senhor presidente. PT e PCC juntos. Agradeço. Deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado Eduardo Bolsonaro também fez uma colocação. Eu queria, deputado, agradecer, porque realmente a base industrial de defesa ela ganhou um ritmo impressionante com a nossa CEPROD, com a atuação firme da defesa. E quando nós juntamos a intenção de políticos de divulgar lá fora essa BID, e aí com esse evento do nosso KC, por exemplo, essa viagem que foi feita com um grupo de alto nível divulgando a base industrial de defesa, o retorno tem sido excepcional. Também agradeço aí a sua colocação com relação à operação acolhida. Com relação à pergunta que o senhor se referiu, eu digo, as Forças Armadas, elas estão sempre prontas para cumprir suas missões. A nossa soberania, a paz do nosso povo, a liberdade do nosso povo é um compromisso nosso de fé, de honra, enfim, é um dever das Forças Armadas. A Operação Traíra, ministro, foi contra as Farc na Traíra nos anos 90? Em 91, deputado, foi o grande ponto de inflexão da presença das Forças Armadas na Amazônia. Em 91, nós tivemos um ataque das Farc no pelotão de Vila Bittencourt, lá no Traíra, um destacamentozinho, morreram 3 militares, vários feridos, mas logo em seguida nós conseguimos recuperar o armamento, a munição e na altura, tem gente aqui que estava lá e é muito bom. Depois desse evento, o Exército Brasileiro, ele abriu os olhos, então esse evento foi o ponto de inflexão. A partir de 91, no Traíra, nós praticamente já reforçamos, criamos novos pelotões de fronteira, melhoramos o material, o armamento, aumentamos o efetivo, a Brigada de Tefé veio do Sul, a Brigada de Niterói veio para São Gabriel da Cachoeira. Então, praticamente nós dobramos em cerca de 10 anos
o nosso poder de combate na Amazônia.